pessoal, bem-vindos ao 5º episódio do podcast da Industrial. Eu sou a Mariana Bertoldi e hoje nesse episódio o tema vai ser Universo de Startups. A gente vai dividir o episódio em 2 partes. A primeira parte, a gente vai falar um pouco mais sobre modelo de negócios de startup, formas de financiamento e toda essa parte financeira. E na segunda parte, a gente vai focar um pouco mais em vendas e relacionamento e fazer um paralelo aí entre o modelo tradicional de negócios e o modelo de startup. E é por isso que eu trouxe o meu time financeiro aqui da Industrial e o nosso diretor de vendas daqui. E a gente, por favor, se apresentem. Fiquem à vontade aí. Bom, sou o Charles, trabalho no financeiro da Industrial, já tenho 1 ano e meio. Sou responsável pelo financeiro junto com a Isabelle, sob supervisão do Emerson e do Rodrigo. E estamos aí. Eu sou Isabelle, eu também estou na parte de financeiro e também de departamento pessoal, sob a supervisão aí do Charles, apesar que ele não gosta muito que eu fale isso. E é isso. Legal, eu sou o Emerson, sou o diretor comercial, estou na Industrial um pouco mais de 2 anos. Massa, gente, muito obrigada por estarem aqui. E eu queria começar chamando o Charles para explicar um pouco para a gente qual o conceito principal aí de startups e qual é a diferença, qual é a grande diferença entre startups e as empresas tradicionais. Tá, sim. A diferença de uma startup para uma empresa se diferencia na forma como a startup nasce e se desenvolve. Quando a gente está falando de startup, a gente está falando de um negócio que é enxuto, altamente escalonável e extremamente arriscado. Geralmente, as startups começam com uma ideia, um produto, e na essência delas, você vai ver muita prototipação, muito teste, muito erro. Então, a startup basicamente se caracteriza por isso. Um negócio, uma empresa, pode até tomar outras dimensões, depende mais de uma estrutura física, na maioria das vezes, que a startup não demanda. Então, basicamente, startup é isso, ser enxuta, de alto risco e ser muito escalonável. Legal, muito legal. E existem vários tipos de modelo de startup, né? Muito se fala sobre o modelo unicórnio, que é o que todo mundo conhece. Sim. Você pode explicar pra gente um pouco sobre os diferentes tipos de modelo de startup? Sim, é porque assim, Mari, o pessoal fala que brasileiro é criativo, porque eles não conhecem a galera do Vale do Silício. Porque assim, quando a gente foi pesquisar sobre isso, né, Isa? A gente encontrou, eu conhecia unicórnio. Aí veio barata, coelho, dragão, unicórnio, que é esse é o ouro fino, né? Era cada um que... Era absurdo. Zebra, a criatividade do pessoal não acabava, assim. Mas, assim, é interessante ver como é que as coisas vão evoluindo a partir daquilo que se cria anteriormente, né? Sim. No caso dos unicórnios, tem uma investidora chamada Aileen Lee, que ela fez uma apresentação para alguns investidores. Ela era fundadora da Cowboy Ventures, que é um fundo de investimento. E logo no começo dessa onda de startups, ela fez uma palestra falando que só 0,07% das startups tinham chance de alcançar $1 bilhão em valor de mercado. Então, assim, era algo extremamente raro. E por isso ela fez associação com unicórnio, que é algo muito raro, só aparece para quem tem um bom coração, puro coração. Já né? descobri isso nas pesquisas dele. Sim, descobri assistindo The Witcher. E fiquei... E assim, a partir disso, criou-se essa fauna toda que a gente tem, né? Então, hoje, assim, para definir um unicórnio dessa forma, uma startup que tem potencial, na verdade, já alcançou $1 bilhão em valor de mercado. E a partir dela surgiram todas essas outras. As principais e as mais curiosas são essas que a gente falou, né? Barata, camelo, zebra, coelho. Mas uma que é muito interessante de se olhar, é a dragão. Porque ela não são empresas que miram ou têm um valor de mercado de $1 bilhão, mas sim de $10 bilhões. Então, assim, a gente já está falando de uma outra grandeza de negócio. E elas têm como característica ser extremamente competitivas e gigantes e arrasadoras nos mercados que elas dominam, assim. Mas aparece para quem tem bom coração também, ou é diferente? Para quem é independente. Nós vimos também sobre as startups Dragão, que elas surgiram, inclusive, por conta das unicórnios, né? Como se viu que muitas empresas estavam conseguindo alcançar esse patamar de unicórnio, eles precisaram criar uma nova determinação que fosse acima. E aí veio essa denominação de dragão, por ser um outro animal mitológico, que também é muito raro, e aí eles colocaram uma faixa de valor bem maior, né, para essas próximas empresas alcançarem o próximo nível.
Sim, e uma coisa interessante se dizer que, assim, na época que essa fundadora ele criou isso, você tinha pouquíssimas startups que Sim. tinham esse valor, ou até mesmo chance de chegar nesse valor de $1 bilhão, porque é um valuation muito alto, assim, não é qualquer negócio, não é qualquer empresa, mesmo as grandes, que conseguem chegar nisso. Mas hoje em dia, você tem cerca de entre 850 e 900 startups que já chegaram nesse valor. Então, São assim, muitas coisas. faz necessário Divisão. essa segregação, mas não precisava ser do jeito que o pessoal tem feito, né? Tipo, startup barata, quem assume esse nome? Quem assume esse Ninguém. nome? Mas é interessante a gente olhar para elas. Acho que um dos exemplos bacanas que a gente pode falar, por exemplo, é do pessoal que joga, vai conhecer, que é Epic Games, assim. Tipo, eles concentram praticamente todas as formas de você jogar, adquirir, conseguir acesso a alguns jogos gratuitos, pagos de grandes estúdios ou de pequenos estúdios por lá. Tem um outro também que é A Shein é voltado mais para um outro universo já agora, né? A maioria deve conhecer. A Shein é um aplicativo que vende roupas, vende artigos de casa. E normalmente esses produtos vêm da China, né? Então a gente consegue esses produtos num valor bem mais em conta do que a gente encontra aqui no Brasil nas lojas normais. Então é uma startup que vem crescendo aí muito e ela entrou nessa denominação de dragão também. Legal, muito bom. E a startup, aí a gente tem também a Camelo e a Zebra, né? Isso. isso. A startup Camelo, ela tem algumas tem uma característica importante, que ela é mais resiliente e ela é muito mais adaptativa. Então, assim, geralmente nos modelos de unicórnio, você tem muito direcionamento para mercado consumidor. Negócios do tipo business to customers. Uhum. E aí você vai querer alcançar a maior tração possível o quanto antes para conseguir concretizar aquele seu valuation de $1 bilhão. Porque na medida que você cria essa expectativa nas pessoas, você tem que atendê-la de alguma forma. Sim. Então você tem que acelerar o negócio o máximo que você puder. Seja em número de usuários, seja em faturamento, seja na recorrência de compra ou no indicador que a startup define como mais importante para ela. No caso da Camelo, a gente tem um crescimento mais orientado à quantidade de usuários ou de adquirentes ou de serviços ou produtos que você vende. Então, você adequa o crescimento da sua empresa na medida em que você vai adquirindo novos clientes. A gente pode dizer até que é um crescimento um pouco mais lento, digamos assim, né? Mas também constante. Então, você consegue manter essa linha aí de crescimento um pouco mais tranquilamente do que, por exemplo, um unicórnio que tem um gráfico, se você pegar, muito alto. É um crescimento absurdo primeiro e, às vezes, não consegue manter, né, esse patamar muito alto. E muito mais sustentável também. Exatamente. Porque, no caso do unicórnio, você tem uma necessidade enorme de conseguir clientes. Sim. E isso tem um custo, que é o custo de aquisição do cliente, né? Um CAC, que é uma sigla até mais famosa, um indicador famoso. E nesse caso, isso não se torna sustentável durante muito tempo. Acho que o pessoal daqui do Espírito Santo vai lembrar de como que o PicPay começou. Tipo, antigamente, o PicPay liberava toda semana. Toma R$10. Toma R$10. Toma R$10. De nada. Vai usar Uber? R$10. Vai comer alguma coisa? R$10. Vai no cinema? R$10. Estacionamento? R$10. Só que é insustentável fazer isso por um longo prazo. Então, assim, você vai fazendo isso, adquire alguns clientes, vai investindo nessa aquisição de clientes para você conseguir escalonar. Mas no caso dos unicórnios, você quase tem que fazer isso. No caso dos camelos, você vai fazendo esse crescimento ser adequado à quantidade de clientes que você vai conseguindo. E isso torna a empresa muito mais, com um crescimento mais sustentável, e reduz muito a quantidade de caixa que você precisa para fazer ela crescer e tracionar. A startup Zebra, ela segue um pouco a linha da startup Camelo. Porém, ela tem um quê a mais. Normalmente são empresas que buscam algum propósito mais social. Uhum. Ou então para causas sociais, causas médicas. Então, procura ajudar, digamos, a sociedade de alguma forma. Então, é um propósito a mais que a empresa tem, além de atender ali aos seus clientes, né? Muito legal, deu para ver bem assim as características e especificidades de cada uma. E aí você comentou um pouco sobre os modelos B2B, B2C aí na parte que você explicou da Camelo. Sim. Comenta um pouco pra gente sobre as diferenças desses modelos, por favor. Começando do básico, né? B2C é Business to Customers, que é quando é onde está direcionado, essas siglas direcionam o negócio da empresa, quem é o principal stakeholder dela. Então, assim, o pessoal gosta até de falar, tipo, que tem muito... Agora não existe B2B nem B2C, é H2H, Human to Human.
pouco devagar, né? Vamos esperar só o pessoal da SpaceX trabalhar um pouco mais pra gente precisar ter uma subdivisão nesse tipo de coisa. Mas a B2C é Business to Customer. Então, a empresa ou um negócio tem como centro dela conseguir atingir pessoas físicas. Um exemplo disso são os bancos e carteiras digitais. Eles tentam conseguir, óbvio, eles também podem ter uma vertente B2B, mas eles miram em adquirir clientes, consumidores, pessoas que vão adquirir os produtos delas. No caso do B2B, é business to business. Então, são empresas que vendem negócios, serviços ou algum tipo de licença para outras empresas. E também tem um modelo que praticamente é um híbrido entre os dois, que é o B2B2C, que é quando você tem um negócio que facilita outro negócio para as empresas para chegar nela, para a partir disso conseguir chegar nos consumidores. Como exemplo, o Mercado Livre ou a própria Amazon, onde você acessa o marketplace da Amazon ou do Mercado Livre e lá você vai comprar de vários e vários vendedores que têm lojas pequenas, grandes, de grande porte e de pequeno porte. Legal, muito bom. E aí, mudando um pouco assim o foco, conta pra gente um pouco mais como que funciona o modelo de precificação. Muito bom falar sobre isso, Mari, porque assim, quando a gente está falando do modelo de precificação, e aí tem muita diferença entre empresas normais e startups. Quando a gente está falando do modelo de precificação de uma empresa normal, geralmente, como é que você faz? Você bota lá o custo, bota uma margem, bota uma comissão, um valor de venda, um custo a mais, e você chega no preço de venda final. No caso das startups, isso é muito diferente, porque no caso da startup, você precisa atrelar o seu modelo de precificação à sua estratégia de modelo de crescimento. Quem não faz isso fica pelo caminho. Porque isso tem muito a ver como o negócio vai se desenvolver. E na startup, como a gente está falando de alto risco, às vezes você não tem muito tempo ou margem para erro. Então, assim, quando a gente está falando de precificação, você tem que levar em conta quanto que o seu cliente pode pagar, quanto que é aquele serviço, e mais do que tudo, assim, colocar nesse preço o valor efetivo dele, o valor intrínseco que o cliente sente ou enxerga ou vê quando ele usa o seu produto ou serviço. Isso tem que estar muito bem dimensionado, porque, assim, quando a gente está falando de precificação no geral, no caso das startups, as startups gastam em torno de apenas 6 horas para definir isso. E não são 6 horas no mês, no trimestre, 6 horas no total. Numa coisa que é um cerne da estratégia. Então, assim, é uma coisa muito importante se fazer, no qual se dedica muito pouco tempo. Em contrapartida também é justificada essa dificuldade, porque num estudo que a gente viu da Price Intelligently, de 10 mil blogs e posts que a gente viu sobre conteúdo de startup, menos de 10% deles falavam sobre monetização. Você encontra muito sobre como captar clientes, sobre marketing, sobre liderança, gestão, mas você encontra muito menos sobre monetização. Então, assim, esse acesso fica um pouco mais dificultado. E, apesar disso tudo, há um dado importante também que é bom a gente trazer: 1% de melhora no pricing pode mexer em até 12% na melhora do seu resultado e do lucro de qualquer startup. Então, assim, é super importante fazer isso de uma maneira correta e dedicando, claro, mais do que 6 horas. Isso tem que ser revisado de tempos em tempos, ainda mais num contexto de inflação que a gente está. Então, acho que, no principal, da precificação é isso. Tem que ser a estratégia principal e parte do modelo de negócio da startup, senão... E atrelado à precificação, a gente tem alguns modelos também, né, Mari? A gente estava dando uma olhada sobre, existem muitos modelos, a gente achou interessante trazer alguns aqui para o pessoal ter uma noção maior do assunto. Um que é muito conhecido é o freemium, que é aquele modelo de precificação que você oferta para o consumidor um produto gratuito, tipo, como se fosse uma amostra do que você está oferecendo, e depois de um tempo você pede para ele assinar um plano para poder continuar tendo acesso ao seu produto ou ao seu serviço, e também para conseguir acessar outras barreiras, outras fontes daquele produto, né? Para ter mais oferta daquilo. O próprio Canva é um excelente exemplo disso. Exato. Você tem milhares de funcionalidades e você vai usando, você consegue desenvolver quase qualquer arte lá. Sim. Mas aí, se você precisa de alguma coisa a mais ou quer algum item uma específico... Figura, você tem que pagar, aí você tem que assinar. Então, ele é pago até você querer alguma coisa... Ele é gratuito, né? até você querer alguma coisa a mais.
esse modelo de precificação é muito bom porque ele já faz o próprio marketing dele, né? Você vai lá, você vai ter acesso àquela ferramenta, você vai poder experimentar aquele produto, ver se te serve, ver se te agrega em alguma coisa. Porém, com o tempo pode se tornar um pouco insustentável. Até o Charlinho falou um pouco mais sobre isso antes, porque acaba... Se o seu produto gera muito custo para a empresa, se você está ofertando ele de forma gratuita para muita gente, muito consumidor, isso pode se tornar insustentável com o tempo, né? Não bate ali, não tem um equilíbrio. E, enfim, além desse, nós temos o baseado em usuários, que você paga de acordo com cada usuário que está usando. Um exemplo bom é o Gympass, você paga por assinatura de pessoas, né? Tem aquele que é em camadas também, que a própria empresa vai determinar as categorias que ele quer que tenha e vai determinar um valor pré-definido para cada categoria. Um exemplo bom é o Spotify, que muita gente usa. Nós temos ali o plano família, o plano universitário, que você tem que comprovar que você está inscrito em alguma faculdade. Tem o plano individual e aí vai decorrer aí das categorias, o valor vai aumentando, né? Juntando isso tudo, nós temos também aquele que é um conjunto, que você pode combinar mais de um modelo em uma mesma empresa. E aí o Charles citou a Amazon mais cedo, e realmente a Amazon é um bom exemplo disso. Ela tem a plataforma de streaming dela, tem a plataforma de e-commerce e tem a plataforma, qual que era a outra? De armazenamento em nuvem? De armazenamento em nuvem, sim, então, que é ela mais se encaixa famosa. em todos os modelos aí de precificação. E só uma coisa também que é legal falar, Mari. Por exemplo, a Netflix, ela precifica todo mundo da mesma forma. Exato. Você vai lá, quanto que é? R$29,90. É um modelo de taxa fixa. É um modelo né? de taxa fixa. E uma coisa super importante de se ressaltar também, Mari, é que assim, geralmente quando se faz esse markup, ou vai se definir a margem de lucro para chegar no preço final, muitas empresas, principalmente as startups, pensam, tipo, vou fazer o mais barato possível para ser o mais competitivo. Esse caminho geralmente leva a um erro muito grande, porque quando a pessoa está pagando por alguma coisa, isso é comprovado, assim, tipo, de várias formas. O valor que a pessoa paga mexe na percepção de valor dela. Então, assim, se eu estou comprando uma coisa e ela é extremamente barata, pode ser que isso daí não seja tão top. Sim. Quando eu estou pagando por uma coisa que tem um valor mais caro, eu estou pagando mais dinheiro, significa que aquilo, demorou mais, demorou mais para ser feito, então é mais elaborado, eu vou ter mais benefício, é melhor do que qualquer outra ou plataformas parecidas. Então, assim, não é só colocar o preço levando em conta a competição do setor ou vamos fazer o mais baixo possível para depois desovar e conseguir vender o máximo que a gente puder. Não. Essa percepção de valor do cliente é muito importante. E aí, quando você não... É super difícil conseguir um cliente. Quando você consegue se você não consegue extrair o melhor valor, o melhor price, o melhor valor possível dele, você deixa dinheiro na mesa. E aí você não consegue fazer isso, você não consegue cobrir esse gap adquirindo outro cliente. Porque o custo que você vai ter para conseguir um novo cliente é 4 vezes maior do que manter esse cara aqui. Então, assim, você perde dinheiro de todo jeito. Sim. E hoje em dia nem dá para, no mercado que a gente tá, nem dá para perder essas oportunidades, né? Porque tá extremamente competitivo. Normalmente não é só você que oferece um tipo de produto, tem mais 100 empresas que oferecem a mesma coisa. Então, se você perde um cliente, provavelmente você não vai conquistar ele depois de novo, porque ele já vai ter sido conquistado por outra empresa que oferece a mesma coisa que você oferece. Então, não pode deixar essas oportunidades passarem, porque não vai ter volta. Sim, massa. Muito bom. E, assim, agora, olhando tudo que vocês falaram um pouco, conta pro pessoal qual que é o nosso modelo de startup, da Industrial, né? Qual que é o modelo da Industrial? Camelo, zebra, unicórnio? Acho que o pessoal quer saber. Não, definitivamente isso não dá. Por favor, não. A gente é uma... Assim, separar por partes. A gente é uma indie tech, ou seja, é uma startup focada em desenvolver soluções para a indústria através de tecnologia. E a gente é do tipo de B2B porque a gente vende essencialmente as coisas que a gente produz para empresas. Então, Inditech B2B. O nosso modelo de desenvolvimento e crescimento tem mais a ver com as startups Camelo. Porque a gente não visa massificar de forma ultra exponencial o nosso número de usuários. A gente pensa em desenvolver soluções para os nossos clientes e, a partir disso, conseguir desenvolver e produtizar tudo que a gente faz para aí conseguir aumentar a nossa base de clientes e dimensionar isso de acordo com o nosso crescimento. A gente está falando de desenvolvimento de tecnologia e aplicação para a indústria, essas coisas levam tempo
são demoradas. Não é uma coisa que eu consigo fazer um pacote, despachar e vender para todo mundo. Então, isso daí leva tempo. E assim, o modelo que mais se adequa para a gente é esse de startup camelo, porque a gente precisa, até pela forma que a gente consegue alinhavar e fazer o nosso crescimento ser mais sustentável, e até pela necessidade de caixa que a gente tem, que não é tão grande quanto uma startup que foca em crescer exponencialmente. Então, o nosso modelo tem mais a ver com o modelo de startup camelo. Perfeito. E aí, assim, a gente sabe, já falou muito bem aí, que as startups, elas são altamente escaláveis, né? Mas de onde vem o capital para tudo isso acontecer? Conta um pouco mais sobre as formas de financiamento que podem existir aí nas startups. Tá. Quando a gente está falando desse tipo de financiamento, Maria, startup geralmente começa com capital próprio. O investidor vai lá, pega as economias dele, quebra o porquinho, tira dinheiro da poupança. Dá dinheiro para amigo. Exatamente. E aí ele começa um negócio da forma que dá com aquele dinheiro que ele tem. E aí ele vai fazendo o negócio crescer e tomar atração a partir daquele capital. Certo. Começou. E aí, beleza, começou. Nesse início, o que dá para fazer? Capital próprio, como eu falei, dá para conseguir empréstimo de amigos. Dá também. Em alguns casos, quando você tem um PPT, uma ideia muito, muito boa que se prova viável e rentável, você consegue um apoio, ainda que não seja financeiro, mas de algumas incubadoras ou aceleradoras. Que aí esses lugares vão te facilitar. Encontro com algumas pessoas, vão te facilitar. Ter um local, um endereço, um lugar para fazer reunião, uma estrutura física que, para quem não tem nada, já é muito, né? Sim. Sim. E beleza, esse é o começo. A partir daí, você pode se planejar ou começar a pensar em alguns aportes. Um aporte inicial de um investidor anjo, ou de algum amigo, ou de algum desses encontros que sejam facilitados por esse lugar que o empreendedor está, seja esse próprio ecossistema de startup que ele está inserido. Existe a forma mais simples de se conseguir esse financiamento, que é via banco, simples entre aspas, porque é super caro, mas existe essa possibilidade. Também. Caro, burocrático, demorado e, mais uma vez, é bom falar que é caro. Mas existe essa possibilidade. Existem algumas outras formas de financiamento também que são fomentadas. Então, assim, uma coisa legal de se dizer, por exemplo, do FINEP. O FINEP é uma empresa pública do Ministério de Ciência, Tecnologia e de Informação que eles visam financiar produtos, ideias ou projetos inovadores. E eles olham essencialmente para isso. Então, se sua ideia é muito boa, muito inovadora, você consegue ter acesso ao credenciamento e financiamento do FINEP, que tem um custo de capital quase 3 vezes menor do que o custo de um capital de giro, como eu falei. Então, esse é muito importante e bacana de se dizer, é aberto, qualquer empresa do Brasil pode aplicar, mas tem que ser um projeto inovador que se enquadre em algumas regras que eles aplicam lá, mas é acessível a todos e tem um custo de capital muito, muito, muito baixo. Essa propaganda aí foi boa, hein? FINEP, ó aqui. Não, temos que valorizar. Já é tão difícil conseguir as coisas, quando a gente tem algumas coisas que facilitam, a gente tem que saber. Sim. Valorizar, sim. Acho que uma coisa legal de se dizer também é que o que pode vir após disso, né? Tipo, já tem uma startup funcionando, ela tem atração, tem um caixa razoável que eu consegui da minha maneira. Como é que eu posso fazer para crescer e fazer o negócio alavancar? Então, assim, aí a gente começa a falar das rodadas de investimento que são feitas via Venture Capital. Nessas rodadas, elas têm muito a ver com a quantidade de dinheiro que você precisa e o estágio de desenvolvimento do seu negócio. Essas duas coisas têm que conversar e têm que fazer muito sentido. Ninguém vai pagar $1 bilhão num PPT. Ninguém. Sim. Quem conseguiu fazer isso, parabéns aí, um salve para o Eike Batista, que conseguiu essa proeza. Mas geralmente não é assim que funciona. Então, essas rodadas de investimento têm muito a ver com a estágio de maturidade e operação da sua startup. Por exemplo, se você consegue já demonstrar que você tem uma receita estável, um time, sei lá, entre 10 e 20 pessoas, você já consegue fazer uma rodada de investimentos, pode ser uma Series C, Series B, Series A até, dependendo, e isso vai dependendo de como você está. No primeiro momento, você tem que provar isso, que você tem um time, que você consegue recrutar as pessoas e que você tem um negócio que é viável e que já tem uma certa tração. Você faz uma rodada de investimento, declarando, óbvio, para onde que vai esse dinheiro, no que ele vai ser usado, quando que é a expectativa de retorno,
E principalmente qual a quantidade, a fatia do negócio que você está disposta a ceder em função disso. Quero, sei lá, vamos supor um exemplo de unicórnio. Eu quero vender 10% da minha empresa por 100 milhões. Então, essa empresa vale 1 bilhão. Sua empresa está tracionada e está dimensionada e tem um business plan fechado, blindado, à prova de bala para conseguir chegar naquilo ali? Tenho. Então, vale a pena fazer isso, vale a pena correr atrás de investidor, de banco, de fundos, de venture capital, que tem muitos no Brasil e até fora. Então, aí você consegue. Não tendo isso, refina a sua ideia, melhora o seu negócio, corre atrás de fazer ele rodar melhor para apresentar isso de uma forma melhor para os investidores. Porque essas coisas, assim, não tem... É dinheiro. E quando a gente está falando de dinheiro, no Brasil, fora dele, não tem bobo. Esses caras os investidores de startup, eles são investidores mega profissionais. Eles fazem isso... Óbvio, eles têm noção, conhecem o risco, mas hoje em dia a gente já tem um know-how de informações, de tracionamento, de mercado de startups, o que funciona, o que não funciona. Então, assim, é uma forma de financiamento muito legal, óbvio. É a mais potente, talvez, do ponto de vista de aporte de capital, mas você tem que estar muito bem organizado e dimensionado para conseguir fazer isso direitinho. Eu diria também uma coisa, as startups têm que se preparar, porque a gente recebe muita procura desses investidores. Eles vêm até a gente, né? Uhum. E quando eles vêm, a gente tem que saber o que a gente quer. Sim. Né? Ou se a gente quer. Mas, então, essa preparação é uma coisa que as startups também têm que gastar um certo tempo pensando nesse próximo passo, né? É uma coisa que tem dinheiro no mercado, né? Assim, com custos distintos e tudo mais, mas tem muito investidor. Tanto é que eles estão assim batendo na porta das startups, querendo entender um pouco das startups para saber onde colocar o dinheiro. E ali você tem que saber vender o seu produto ou vender a sua empresa, né? E você faz isso como? Mostrando tudo que o Charles falou ali, né? Você tem um plano de negócio, você consegue... você já tem uma tração, você está num break-even, está conseguindo pagar suas contas, tudo isso conta, né? Você tem produto inovador, todos são parâmetros que vão aumentando o valuation, o famoso valuation da startup. Sim. E assim, eu, assim, na posição de diretor, o Rodrigo, acho que até mesmo você, Charles, a gente vira e mexe, recebe convites para reuniões com possíveis investidores. É uma coisa normal do dia a dia da startup, e para mim uma surpresa, né? Que eu sou novo no mundo das startups. Aí. Uhum. É importante dizer até que essa organização não é só em quesitos de estratégia, de negócio ou planejamento. Pega toda a empresa, né? Vai desde a organização de documentos que você tem que ter para poder apresentar, desde organizações ali da sua hierarquia. Então, pega mesmo todo o fluxo da empresa. Por isso que você tem que estar realmente preparado quando a hora chegar, porque é igual a Emerson falou, é inesperado. Uma hora ou outra alguém pode te chamar aí para poder você apresentar o seu negócio. Sim, e aí, Mari, assim, uma coisa importantíssima de se dizer. Uma coisa é você vender o seu produto. Outra coisa é você vender a sua empresa. Sim. São duas coisas completamente diferentes. Assim, quando você tem similaridades, óbvio. Mas assim, quando você vai vender a sua empresa, você conhece todos os seus indicadores, você sabe como é que ela tá, você tem muito claro o seu business plan. Tipo, o seu valuation tá validado, fundamentado por alguma pessoa que não seja você, ou você colocou o valor aí e é isso aí, vambora. Fonte, voz da minha cabeça. Exatamente, Então é muito importante assim ter isso muito claro e mais importante ainda, saber com quem você vai falar. Não adianta você sentar para conversar com um cara um cara que é investidor profissional, trabalha com isso, e você não ter consciência dos seus números, não saber quanto que você quer, não saber, com esse dinheiro aqui, eu espero chegar num faturamento de 1 milhão. Não, peraí, você está me pedindo 10. Então, assim... Com a lógica. Você tem que fazer essas contas, assim, tem que fazer essas contas e parar e fazer isso com calma e direito, porque senão, ainda que o seu negócio seja bom, a sua ideia seja boa e você feche o negócio, você pode tomar um baita prejuízo, porque você vai estar vendendo um preço muito barato, uma coisa que vale muito mais. E aí, quando você descobrir isso, amiguinho, já era. Quebra de expectativa com o investidor, né? Porque ele está investindo no seu negócio esperando ter um retorno. Se você passou um modelo, uma ideia para ele que não funcionou, como é que você vai pagar ele depois? Como é que você vai dar o retorno que ele esperava, né? Isso gera um problema futuro, então tem que ser realmente bem planejado.
É muito bom vocês estarem falando isso, porque era exatamente o que eu ia perguntar para vocês depois, né? Como que funciona o planejamento aí de um departamento financeiro, numa startup ou numa empresa normal? Eu queria ouvir um pouco de vocês. Como que é a rotina do financeiro? Como que funciona o planejamento? Então, a rotina de financeiro, assim, não se difere tanto em questão de grandes empresas ou startups. As rotinas normalmente são as mesmas, porque todo mundo tem que prestar as contas da mesma forma, né? Sim. Mas o que difere é um pouco o modo de você olhar para o seu negócio. Quando você se fala em startup, normalmente você fala de empresas que trabalham com uma margem de manobra muito baixa. Então, você tem que estar atento a todo momento ao seu fluxo de caixa, porque você tem que ter noção de todos os cenários possíveis. Se você vai receber o que você está esperando receber no próximo mês, ou se você não vai receber, e se você não receber, o que você vai fazer? Qual o custo que você vai cortar para poder conseguir manter a empresa funcionando? Então, tem que se estar muito atento ali ao curto e ao longo prazo, levar em consideração qualquer possibilidade de receber mais ou receber menos, porque isso vai fazer muita diferença para quem não tem um fluxo de caixa tão alto, né? Sim, eu acho assim, o Emerson pode até falar melhor do que eu, mas quando a gente está falando de uma grande empresa, o risco de fraude é muito grande, tipo, muito grande mesmo. Então, assim, para você fazer algumas coisas, você precisa da aprovação de A, de B, de C e de D, e depois justificar para E por que você quer aquilo. Então, assim, isso torna o processo mais lento e mais moroso, mas é um processo interno da empresa, você não consegue. Assim, você não consegue fazer um pagamento de uma nota de um dia para o outro. Isso tem que estar no orçamento, isso tem que ser aprovado por um coordenador, por uma controladoria, para aí o diretor ver, para encaminhar para pagamentos e no dia do pagamento você confirmar para eles que aquilo ali vai ser executado. Então, assim, ó a volta que você tem que fazer e o tempo que isso leva. Óbvio, as empresas também se dimensionam e se organizam para isso. Mas numa empresa maior, você tem mais processos, procedimentos antes de conseguir fazer os processos na mesma velocidade que você consegue fazer numa startup, óbvio. Mas o processo, ele não tem tanta diferença assim. Numa empresa ele é mais complexo, mais moroso. E também, na maioria das vezes, de uma outra dimensão de valores ou de até mesmo organizacional. Porque, por exemplo, vamos supor uma empresa grande, uma Nestlé da vida. Imagina, como é que deve ser para os caras que fazem um pagamento da Nestlé se organizar. Tipo, eles recebem pagamentos de todas as filiais da Nestlé do mundo, ou do Brasil. Sim. Então, assim, não tem como ele fazer tudo isso num dia só. Eles têm que se organizar e se planejar para isso. Óbvio, como eu falei, elas são dimensionadas dessa forma, mas muitas vezes, sei lá, uma empresa teve um problema de um pagamento judicial. Quando você recebe a ordem de pagamento judicial, se você não faz, a sua conta é bloqueada. Se você recebe se uma filial manda lá para central de serviços compartilhados, tem que pagar esses 500 mil aqui amanhã, se não bloqueia todas as contas. Você tem que atrasar todos os outros pagamentos. Sim. Isso acontece. Então, assim, os processos são muito parecidos. A gente tem, sei lá, orçamento, fluxo de caixa, tem reunião semanal para ver como é que isso daí tá, faz o orçamento, revisa isso com os líderes de mês em mês, pelo menos. Mas a gente não tem essa complexidade na nossa cadeia, mas os processos são praticamente os mesmos. Um exemplo bem claro é, por exemplo, para você considerar que uma ordem pode ser bucada, né? Que você recebeu um pedido. Aqui a gente é muito dinâmico, né? Recebeu um pedido, já sai fazendo festa e o Charlie já está considerando que o pedido está lá. Quando você está em empresas maiores, para bucar um pedido, não basta o pedido. Você está feliz da vida com o pedido lá, vai levar para o financeiro e fala, mas cadê o contrato? Não, cadê o contrato ainda assinatura? não vai sair agora, então não posso bucar. Não está bucado. Tá faltando a assinatura do diretor da controladoria de Budapeste. Sim, sim. E algumas regras, tem regras assim, mais específicas. Eu trabalhei numa empresa, ou você tinha o pedido e o contrato assinado por todo mundo, ou você tinha um pedido e um down payment. Aí você poderia bucar. Senão você não pode bucar. Você não pode falar que você tem um pedido na mão. Eu lembro que num lugar que eu trabalhava, os pagamentos tinham que passar, alguns pagamentos acima de 20 mil, se eu não me engano, tinham que passar pela aprovação do diretor financeiro. Só que ele só parava para aprovar as coisas na quinta-feira. Se você esquece de mandar para ele fazer a aprovação, o pagamento não vai ser feito. É só na outra semana. Caraca.
Então, É assim, desse jeito. é nesse nível. A complexidade é maior, mas a gente passa pelos mesmos processos, inclusive auditoria. Sim. Interna e Inclusive, externa. auditoria. É legal também uma frase que o Charles usa comigo desde que eu entrei na indústria. Entrei Lá no final vem. do ano passado. Ele sempre fala que nós temos que fazer os processos pensando não no tamanho de empresa que você tem hoje, mas no tamanho que você pode ter amanhã. Por exemplo, digamos que a sua empresa hoje tenha 10 clientes. Você não vai focar em fazer o seu processo voltado só visando que você vai ter 10 clientes. E se você consegue 10 clientes na outra semana? O seu processo vai conseguir acompanhar esse crescimento? Então, o Charles sempre fala isso. Você tem que fazer as coisas visando que a sua empresa vai ter um crescimento muito grande e que essa organização vai se manter e vai ser suficiente para quando chegar no patamar que você espera, né? Por isso que acaba que os processos não se diferem tanto, porque a gente sempre tenta fazer as coisas pensando dessa maneira. O que cabe numa empresa grande, normalmente cabe numa startup também, porém em níveis menores, né? Legal. Muito Dinheiro e dinheiro e vice-versa. É isso. Sim, muito bom. E aí, agora um tema que tem sido muito falado ultimamente, né? Que são as ondas de demissões das startups, né? Isso. O que isso tem a ver com os financiamentos? Por que isso está acontecendo? Vocês podem explicar um pouquinho melhor para o pessoal? É um tema delicado, assim. Sim, né? inclusive tem um e-mail aí pro pessoal da empresa. Acabou de chegar. Fiquem ligados, pode abrir a carteira de trabalho digital aí, que vocês vão ter uma surpresinha. Mas sobre as ondas de demissões, ela é uma consequência de várias situações que vêm acontecendo já no decorrer dos últimos anos. Desde 2020, quando começou a pandemia, a economia vem se desequilibrando de uma forma muito grande, né? Nós tivemos aí a pandemia que foi um impacto. Tivemos aí os atrasos nas vacinações, o que causou um outro impacto mundialmente falando. E quando a gente achou que estava para se recuperar, veio essa questão agora da guerra da Ucrânia, que tornou o mercado internacional uma bagunça de novo. Então, nós estamos passando aí por uma adequação inflacionária muito grande, que vem de uma taxa de juros muito grande, de um problema na cadeia de suprimentos, o que faz com que os fornecedores tenham mais dificuldade, as empresas tenham mais dificuldade de adquirir os suprimentos que elas precisam para produzir os produtos, e isso gera um problema de custos, né, maior para quem está comprando esses produtos, de fornecedoras que estão tendo esse problema. Então, assim, é uma série de situações que acarretam nessa onda de demissões. Porque se o mercado está inflacionado, a taxa de juros está muito alta, isso gera um receio do consumidor e dos investidores de gastar o dinheiro deles. Eles vão preferir poupar esse dinheiro por um tempo ou então serem um pouco mais cautelosos, né? Vem se falando também dessa questão de inverno das startups, que estão comentando que os investimentos vão cair um pouco, ou então vão ser um pouco sanados, mas não é bem assim que funciona, né? Nós temos que olhar para um âmbito de economia global. Não é que vai parar de ter investimentos ou coisas do gênero, os investimentos vão continuar acontecendo, porém agora os investidores vão ser um pouco mais cautelosos, essa é a palavra. Eles vão preferir pensar um pouco mais antes de investir o dinheiro deles. Eles vão procurar um retorno um pouco mais rápido, porque se eles sabem que a economia está passando por esse balanço, que está um pouco complicada a situação, eles vão pensar 2 vezes antes de investir. Entra também aquela questão das startups que tem esse boom muito grande de crescimento e depois não conseguem se manter. Como que fica o investidor que colocou um dinheirão nessa startup e depois ele não conseguiu o retorno que ele esperava? Então, é por isso que eles começam a pensar um pouco mais. Isso gera um problema em proporções muito grandes, porque não afeta só as startups que estão ali no topo da cadeia, que possuem um capital muito alto. Impacta as pequenas e médias startups também, porque se ele não teve o retorno que ele esperava, investindo numa startup que teve um crescimento absurdo, o que garante que ele vai ter investindo numa pequena ou média startup? Então, isso gera um problema muito grande para quem está tentando ingressar no mercado e precisa desse capital, às vezes, de urgência, né? E isso se atrela diretamente à onda de demissões, porque, normalmente, a folha de pagamento
é um dos custos mais altos que a empresa tem. Então, quando na você... startup, realmente. Na né? startup, principalmente. Uhum. Então, se você não está tendo o aporte que você esperava, o financiamento, o investimento que você esperava, o seu caixa está desequilibrado, a primeira coisa que você vai fazer é, vou olhar para dentro o que eu posso cortar de gastos. Se o meu gasto maior está vindo da minha folha de pagamento, o que eu posso cortar dali que vá fazer com que a minha empresa entre em equilíbrio novamente. Então, não é porque estou querendo ser ruim ou quero tirar as pessoas da minha empresa. É para que você consiga manter o seu negócio funcionando, né? Sim, acho que as startups são um negócio. É uma empresa como qualquer outra de Qualquer menor outra, porte. sim. E não tem como excluir elas desse contexto que a Isa falou. Tipo, a McKinsey soltou um relatório, o último relatório de análise da economia que eles soltaram, que tá lá, tipo, a percepção de aumento de custo e inflação na Europa e nos Estados Unidos está beirando os 10%. Eles não são acostumados com essas coisas. Sim. Não é o normal, não é assim que acontece. Aqui no Brasil, quando a gente está falando assim desses 2 últimos anos, por exemplo, a gente está falando de uma perda de valor de compra poder de compra do salário mínimo de 20%. 20%. Se as pessoas gastam menos, você tem uma inflação altíssima, o dinheiro para de circular. Sim. Se ele não circula, muita gente que depende desse giro fica na mão. E aí não tem jeito, eu vou redimensionar. Então, assim, o risco que eu tinha o risco que eu tinha antes era 1. A partir de agora ele é outro, eu vou ser muito mais cauteloso, porque a chance de eu conseguir fazer esse dinheiro render nesse cenário de inflação e perda de poder de compra, ele é muito maior. E aí não tem jeito, o investidor tem que redimensionar isso. Os investimentos vão acontecer? Vão, mas esse cenário que vai demorar pelo menos mais uns 2 anos para passar, a gente vai ter que passar por ele assim, então vai ter jeito. Os investimentos vão acabar? Não vão. A ABEM também soltou um relatório sobre os investimentos em startups e nos unicórnios e nos sunicórnios, de 1 a cada 5 recebeu aporte nesses últimos 2 anos. E a gente teve até um aporte recente que foi na DOC, que também está nesse contexto. Assim, Foi então, 525 milhões de aporte. Sim, então assim, vai acontecer? Vai, mas o investidor vai estar muito mais cauteloso. E esse contexto se aplica a todo mundo, as startups não estão se aplica ao mundo dos negócios em geral. Né? A aversão a risco aumenta com a estabilidade do mercado. Não tem como. É importante essa questão do poder de compra também, porque não entra somente para as startups ou empresas em geral a questão de financiamento de investidores. Entra também o consumidor. O consumidor vai passar a pensar 2 vezes antes de gastar o dinheiro dele com alguma coisa. Então, é aí que você vai pensar se você quer manter 2 plataformas de streaming ou só uma. Normalmente, você vai fazer esse corte de despesas também. Então, às vezes, o consumidor que estava comprando seu produto não vai comprar mais porque ele tem essa noção de que não posso gastar agora, preciso poupar o meu dinheiro. De qualquer forma, sempre vai ter desafios na hora de vender, né? Exatamente. E aí, eu queria até fazer uma pergunta para o Emerson, que é nosso diretor de venda. Quais são os maiores desafios enfrentados em uma startup B2B? Igual o Charles já tinha falado aí, as diferenças. O Charles falou de várias coisas importantes com relação às startups B2B e, mais especificamente, falando de Inditech, que é o nosso caso, né? Que é uma startup voltada para a indústria, né? Que é um ambiente mais conservador, né? E aí, quando a gente pensa nesse ambiente, o B2B, a gente tem um Bzão e um Bzão aqui, né? Quando a gente está falando de um B2B com a startup, a gente tem um Bzão e um Bzinho. Só que esse primeiro Bzão continua o mesmo aqui, né? Então, a startup tem que se relacionar com empresas grandes ou outros CNPJs, né? Da mesma forma que se relaciona uma outra empresa que seja mais tradicional. Isso não muda, as formas de relação são muito parecidas. E aí vem as dificuldades, né, as complexidades de uma Inditech, que é como é que você se apresenta, né? É muito fácil bater na portaria de uma planta sendo uma empresa muito reconhecida naquele mercado que você trabalha, uma empresa grande, respeitada. Agora, quando você é uma startup, a coisa muda um pouco de figura. Você tem que começar a construir uma rede de contatos para tentar chegar na pessoa correta, tentar entrar dentro daquela empresa, poder mostrar seu produto. O processo é um pouco mais longo, né? Você tem que roer o osso um pouco, eu diria, passo a passo essa questão.
Você tem também a questão do mercado, a precificação que foi falada antes. É uma coisa bastante interessante. Vários exemplos que a gente citou aqui na mesa são muito ligados a B2C. É um pouco mais fácil, talvez, a gente pensar, por exemplo, vamos deixar esse software ser usado livremente, né? Se você tem uma coisa que tem um volume grande, talvez faça sentido. Mas quando você está numa Inditec, você vai fazer um produto que vai ter, sei lá, 5 aplicações, 6 aplicações rodando ao mesmo tempo, né? E talvez vá crescer devagarzinho para 7, 8, então vai contando no dedo o crescimento. E aí você tem que pensar muito bem na precificação e na estratégia, sem deixar de ver aquilo que o Charles falou, quer dizer, buscando equilíbrio, né? Ele falou uma coisa bem interessante, que é assim, você tem que estar dentro da sua estratégia de crescimento, o preço que você vai colocar. Porque muitas das coisas que você precisa para precificar, como custo da mão de obra, como é que a gente vai saber exatamente? Porque a gente desenvolve produtos específicos para a indústria e a mão de obra varia. Então, aquilo que a gente pode imaginar no começo, a gente não sabe nem se o produto que a gente imaginou no começo vai chegar no final. A gente vai ter o produto. Então, quantas horas eu vou gastar para isso? Não sei. Então, é muito difícil colocar aí. Outra coisa, o Charles também comentou isso, acho interessante, a questão do... se você entrega valor, qual o valor que seu produto entrega para o cliente. Você pode precificar em cima disso. Mas como a gente, nas Inditecs, trabalha com muitos tipos de indústrias distintos, é muito difícil para a gente ter a noção exatamente de que valor a gente está entregando para o cliente. A gente sabe do problema dele, vai entregar para ele uma solução para aquele problema, mas quanto aquilo está agregando de fato para ele, de valor, não é uma coisa muito clara para a gente. A gente tem que confiar um pouco no que o cliente fala, ele não vai falar tudo, obviamente, mas a gente tem que enxergar assim como até onde a gente pode ir, né? É aquilo que o Charles falou. Você deixou 1% ali na mesa, você está perdendo 12% lá na frente no seu balanço total da empresa. Então, é um trabalho bastante difícil esse do B2B, e nas startups tem várias particularidades, como as que eu citei agora. Legal, muito massa.